A paz do Senhor, pessoal. Deus abençoe cada um de nós no nome de Jesus. Começando mais uma aula EBD, Lições Bíblicas. A nossa revista, como já sabemos, a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver esses dias com o mundo sendo dominado pelo espírito da Babilônia. Espírito esse que está preparando terreno para a chegada do Anticristo. E nós não estaremos aqui no nome de Jesus para dar boas-vindas ao Anticristo. Não estaremos aqui. Mas há uma ideologia, há um pensamento, há uma obra desse espírito que vem atingindo milhares de pessoas. E o tema da nossa 8ª lição é transgênero. Que transrealidade é essa? Vamos aprender a respeito. A Igreja de Cristo, a Igreja de Deus, ela não é neutra. Ela deve se posicionar. A palavra de Deus nos trata como um exército. Exército esse que não pode servir a dois senhores e não pode ter duas verdades, mas unicamente uma verdade. E seguir somente um Senhor. E nós sabemos quem é. É o nosso Senhor Jesus. Seguir o seu conhecimento e a sua verdade e sermos guiados por Ele, pelo seu Espírito. Então, vejam bem, na nossa 8ª lição da nossa revista, transgênero. Que transrealidade é essa? Um assunto polêmico, um assunto que muitos falaram, muitos se posicionaram a respeito e até presos foram. Um assunto que tem que ser seriamente entendido para entendermos também o mal e a maledicência que vem por meio de muitas ideias como essa. O mal e a desconstrução que muitas ideias como essa querem aplicar na família e querem combater contra a igreja e principalmente contra a palavra de Deus. Vamos aprender, meus irmãos, no nome de Jesus? Então veja só, o texto áureo ele vai dizer o seguinte: portanto deixará o varão, portanto deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Entendemos que quando a Bíblia diz, deixará o homem, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, serão uma só carne. A Bíblia também diz que o homem e a mulher estavam nus, um perante o outro, e não sentiam vergonha. A Bíblia aponta diretamente para o casamento, para a constituição de Deus entre o homem e a mulher. E a sexualidade entre o homem e a mulher é algo feito por Deus. Essa ideologia, ela diz que o homem ou a mulher, ou alguns homens e algumas mulheres, nascem dentro do corpo diferente. Dizem que o homem nasceu no corpo de uma mulher. E dizem que a mulher nasceu no corpo de um homem. Mas a Bíblia não nos ensina isso, meus irmãos. A Bíblia diz que conservai perfeitamente espírito, alma e corpo. Espírito, alma e corpo formam uma unidade que é o ser humano. Deus em sua criação, Ele fez o homem e a mulher e na formação criou seus corpos, correspondentes à sua natureza criada. A biologia está para testificar que Deus criou o homem espiritualmente e também a sua alma é criada e colocada no corpo. O corpo correspondente ao seu espírito de sua alma. Então isso é uma transrealidade. É algo que vai além da realidade. Vamos observar mais a respeito. A verdade prática, ela diz, a sexualidade bíblica, ela é heterossexual e biologicamente, definida conforme o sexo divinamente criado. Então o que entendemos? A sexualidade do homem e da mulher, ela é heterossexual, é entre homem e mulher, divinamente
previamente criado. Previamente criado por Deus. Já criado desde a fundação de todas as coisas, já era definido por Deus, homem, mulher, macho e fêmea. A introdução, ela nos explica que, biblicamente, os seres humanos possuem um sexo biologicamente determinado. Então a Bíblia, quando ela fala da criação do homem e da mulher, deixa muito claro, meus irmãos, deixa muito claro que o homem nasceu homem e a mulher foi criada também mulher e nasceu também mulher. Na criação, em valores, em respeito, em dedicação, em amor, em zelo de Deus sobre eles, na criação são iguais. O valor é igual. Já nas suas funções são diferentes. E na sua sexualidade também são diferentes. O homem, biologicamente, ele é determinado já por Deus, e a mulher, biologicamente, determinada por Deus. Ok? O primeiro tópico, ele fala, compreendendo o pensamento da transgeneridade, identidade de gênero. O gênero identifica os seres inequívocos do sexo masculino e feminino. As ciências sociais passaram a enfatizar que o comportamento social dos gêneros é estabelecido pela cultura e não pelas características biológicas do sexo. Então, a identidade de gênero, segundo a ideologia transgênero, eles querem dizer que a sexualidade do homem e da mulher não se define pela sua biologia, pelas suas partes íntimas, não. Mas se define pela sociedade, pela cultura que os cerca. Isso é uma desconstrução da verdade. A Bíblia ensina que Deus, quando criou homem e mulher, os criou. E disse, o homem deixará pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E serão uma só carne. E esse unir-se é conhecer a esposa, é ter relações com ela. E ela com o marido. Já biologicamente definido. Ok? Então, temos que entender isso claramente. E vejam mais o quê? Alegam que o gênero e a orientação sexual não são determinados pelo sexo biológico. Então, o pensamento transgênero diz que o sexo e também o comportamento sexual do homem e da mulher não são definidos pela biologia, né? São definidos pela cultura, pelo que os cerca e também pelos seus prazeres, pelas suas vontades. Nesse caso, avaliam que a relação sexual entre macho e fêmea corresponde a papéis impostos, socialmente impostos, pelo contexto cultural e social, não pela constituição anatômica e biológica do corpo humano. Então veja, constituição anatômica e biológica. Anatomia do corpo do homem e da mulher é claro quando demonstra que o homem e mulher foram feitos um para o outro. Principalmente na área sexual, que é o que os transgêneros mais atuam a respeito. Mas atuam a respeito, mas combatem. Eles querem dizer que o relacionamento heterossexual é algo imposto pela sociedade, é um patriarcado. É culturalmente uma cultura opressora. Isso vem da teoria neomarxista. Mas não, igreja. Não, meus irmãos. A Bíblia nos ensina. Deus criou macho e fêmea. Os criou. E disse, deixe o homem, o seu pai e sua mãe, e une-se à sua mulher. E serão dois uma só carne. A biologia, ela declara isso. As células, o DNA declara isso. Há uma história de um transexual que um ex-transexual, ele trabalhava como travesti e o que acontecia? Ele começou a se aprofundar nessa área, se entregou aos deleites e à ideologia dos seus pensamentos, fez cirurgias, colocou hormônios, fez a cirurgia da desconstrução ali do seu sexo.
E chegou um tempo que ele disse, não tem mais o que fazer. Eu sei, eu sinto vontade pelo mesmo sexo. Mas dentro de mim há algo que diz, você é homem. E eu tento de todas as formas desconstruir a característica de homem que Deus colocou em mim. E ele foi colocando hormônio, colocando próteses, fazendo cirurgias. E chegou um ponto que ele falou, basta. Não adianta, eu estou fugindo do que não se pode fugir. Deus me criou homem e para isso eu vim à terra, para isso eu nasci. E ele fez a cirurgia, desconstruiu aquilo que ele fez e hoje ele vive com toda a sua família. E muito bem, ele testemunha dizendo, quanto mais eu tentava lutar, mas não conseguia, porque dentro de mim eu sabia que Deus me fez homem. Então a ideologia de transgênero, ele quer desconstruir a imagem do homem e da mulher, da feminilidade da mulher e da masculinidade do homem. E quer dizer que o sexo não é biológico, não. Mas vem dos pensamentos deles, vem da ideologia deles. Então, vamos lá. O primeiro tópico, ele fala exatamente a respeito disso. A identidade de gênero para eles, para os transgêneros, é isso. A biologia não pode comprovar para eles. Para eles, a palavra de Deus não pode comprovar. E o que comprova a sexualidade deles também não é o corpo, não é a anatomia, não, é o quê? É os pensamentos. São as paixões, os desejos já corrompidos pelo pecado, da natureza da carne corrompida. Vamos lá, qual é o outro pensamento deles? São os cisgêneros e os transgêneros. Né? Eles querem... Os cisgêneros é o quê? Veja só. Cisgêneros e transgêneros. Cisgêneros se refere à pessoa cujo o gênero está de concordância com o sexo do nascimento. Então, eles colocam a ideia, criaram essas palavras, tá certo? Porque cis, eu vou dar um exemplo aqui. Um navio, ele pode se chamar de cis-atlântico. Por quê? Porque ele está do lado de cá do Atlântico. E pode ser chamado também de transatlântico, porque ele vai para o lado de lá do Atlântico. Então, para eles, né? Porque cis é o que está do lado de cá. E trans é o que está do lado de lá. Mas para eles pegaram essas palavras e colocaram cisgênero. Que para ele, o cisgênero é a pessoa que se identifica, né, como nasceu, como Deus fez. Mas para eles também tem o transgênero, que é aquele que não se identifica como nasceu. Ok? E não somente isso, né? É uma ideologia, né, daquele movimento que tem várias letras. Então eles entram na sociedade dizendo isso. Olha, não, é algo normal, tá certo? Temos que entender que, ó, tranquilo, cada um é cada um, você nasceu assim, você gosta assim, mas tem gente que nasceu assim e não gosta de ficar assim. Por essas ideias, entra diversas coisas. Pessoas, vou dar um exemplo. O homem não gostou de mulher, está gostando de homem, é normal, eles dizem que é normal. E o ser humano, e a mulher, e o homem, que tem desejo por criança, isso é normal? Isso é normal? E o que tem desejo por animais, isso é normal? A questão é essa, meus irmãos. Se começarmos a abrir o leque e dizer, olha, cada um o que sentir, faça. O que você achar bom, faça. Eu vi hoje numa reportagem um assassino de uma idosa dizendo, olha, eu achei prazeroso, eu me diverti matando ela, foi por diversão. E aí, meus irmãos? Se tudo que é legal, tudo que o homem acha divertido, ele quiser fazer, quiser colocar um nome botar uma nomenclatura e quiser praticar e legalização para isso, quiser ensinar as crianças, ensinar toda a sociedade que isso é correto, onde vamos parar? Se não tivermos princípios, desde a fundação da terra até hoje, a terra é sustentada por macho, fêmea e sua prole.
Isso é algo que a biologia, a sociologia, a antropologia, a história, a teologia, a humanidade, tudo, a geografia, tudo diz, não, as civilizações, as nações, os territórios sempre foram conquistados por homens, mulheres e seus filhos, famílias. O que mais? O terceiro subtópico, transgênero e sexualidade. Veja só. A orientação sexual de uma pessoa é definida de acordo com o gênero que ela se identifica e por qual gênero sente atração sexual. Então, para os transgêneros, a pessoa ela é definida se é homem, se é mulher. O que ele quer ser não é pela biologia. Não é pelo que o corpo dele todo dia declara para ele mesmo, não. É pelo que ele sente. É pelo que ele tem prazer. É o que eles alegam. E por isso nasceu diversos nomes. A saber, heterossexual é o que tem atração pelo sexo oposto. Então, heterossexual, um homem gosta de uma mulher, a mulher gosta de um homem, né? Aí está o que acreditamos, a nossa visão judaica cristã. Mas eles dizem que há outros, né? Há outros aí, eles colocaram outras nomenclaturas. Por exemplo, homossexual, que é atração pelo mesmo gênero. Bissexual, atração por ambos os gêneros. Tem o que mais? Assexual, é inexistente atração por gênero algum. O que mais? Pansexual, atração não depende de gênero. Então, e também a não binários, né? Que é aquele que não se encaixa nem lá e nem cá. Meus irmãos, o sangue de Cristo tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O que é isso? Então se o camarada... Não sou homem, sou mulher. É mulher. Aí depois, não sou mais homem, não sou nem mulher, eu não sou nem do joio. Não, eu não sou nem homem, nem mulher, eu não me encaixo canto nenhum. Que coisa é essa? Que crise é essa? Que transrealidade é essa? O sangue de Jesus tem poder para repreender todo o mal. Temos que tomar cuidado com isso, isso é desconstrução da família. E alguns deles dizem, queremos destruir a família. E nós dizemos, nós queremos manter e pela palavra de Deus manteremos nossas famílias pelo poder do sangue de Cristo. Caminharemos avante, caminharemos acreditando na palavra de Deus e não negaremos nossa fé pelo sangue de Cristo, pela misericórdia de Deus. Se eles querem destruir a família, ela não será, porque ela é sustentada por Deus e Ele está vivo. Ele é o Criador de todos os seres humanos e de tudo quanto há na face da terra. E é Ele que mantém a família de pé. É Ele que mantém o homem e a mulher entendendo quem eles são. O segundo tópico, melhor falando, é a visão que firmemente nós acreditamos e andamos nela, reafirmando a visão bíblica de gênero, a constituição biológica. Então a Bíblia, ela claramente nos revela que Deus, constituiu o homem, corpo, alma e espírito, imaterial e material. Isso forma o homem. Então não tem como nascer uma mulher no corpo de um homem, nem um homem no corpo de uma mulher. Porque Deus, quando fez o homem, destinou ele ao corpo de homem. Quando fez a mulher, destinou ela para o corpo de mulher. As coisas que dele saem são os seus prazeres, são as suas concupiscências, são os seus desejos que pelo pecado habitam neles. Isso é algo claro. Até a biologia, ela diz isso. Como? Os cromossomos, ainda que o homem ou a mulher edite, desconstrua o seu corpo em diversas formas, o seu hábito, mas ele não pode desconstruir uma coisa. Primeiro, a palavra de Deus, e segundo, a biologia. O homem, no seu DNA, tem o XY, e a mulher, o XX.
Isso é o DNA. O DNA diz, você é homem, você é mulher, Deus lhe fez assim. Não tem para onde fugir. E diversas outras características, né? Como onde é criado os hormônios do homem e onde é criado da mulher. Os meios de reprodução do homem e da mulher são diferentes. Isso é algo notório. E não existe outra coisa. Depois, Deus, Ele não só constituiu o homem e a mulher sexualmente, mas moralmente. Ok? O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Na queda, quando o homem pecou, houve a ofuscação. Foi ofuscada a imagem de Deus e a semelhança, que entre a imagem e a semelhança está os princípios e os valores morais que Deus colocou no homem. Então, veja só. O pecado corrompeu a moralidade de gênero humano. Crentes precisam ser renovados segundo a semelhança moral original. Então, queremos combater, queremos vencer essas ideologias maléficas. Temos que entender que temos que voltar ao princípio da criação. O que Deus nos fez para sermos, temos que voltar para lá. Oh Deus! E não há, meus irmãos, como renovar essa obra corrompida. Não tem como sair dessas ideologias que querem corromper o que Deus fez, se o Espírito Santo não estiver dentro de nós, atuando com a sua maravilhosa obra. Não tem como. Promovendo a santificação dentro de nós, no nosso espírito, alma e corpo. Como está escrito, não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal. A Bíblia diz que o pecado, a imoralidade, ela entre várias coisas, ela vai diretamente ao pecado contra o corpo. E o nosso corpo é templo de morada do Espírito Santo. Temos que tomar cuidado, no nome de Jesus. A imoralidade sexual é uma afronta contra o próprio corpo, que é templo de morada do Espírito Santo. E também quero aproveitar nessa aula e dizer que no nosso canal e também no Instagram estará saindo uma nova série com o tema Espírito Santo. A obra, os frutos, os dons, a armadura, né? A obra, a função, tudo a respeito do nosso amigo Espírito Santo. Acompanhe essa série que irá começar nesses dias que nos antecedem. Amém? Então, entendemos que a ideologia transgênero, ela quer dizer que a biologia, que toda a fisionomia, toda a formação do corpo do homem e da mulher não define se ele é homem ou mulher. Querem distorcer a Bíblia também, porque a Bíblia diz que Deus fez homem e mulher. Certo? Querem nomear. E nomeando eles querem normalizar. Tá ok? Se uma coisa ela é maléfica, ela continua sendo, ainda que alguém vai colocar nome. Nome socialmente e culturalmente aceito. Continua com a sua raiz, continua no mal. Não importa. Mas nós entendemos que Deus fez a biologia para comprovar. Fez o que mais? Deus nos constituiu homens e mulheres morais, que sabem quando estão fazendo errado e temos que voltar para o princípio. E o que mais? Deus constituiu a sexualidade. A constituição da sexualidade. O homem unir-se-á sexualmente a sua mulher e serão uma só carne. Unir-se é o ato sexual. Ok? Desse modo, no plano divino, o sexo, o gênero e a sexualidade não são meros estereótipos. Não. Segundo o que acreditamos e sabemos e caminhamos, o sexo, o ato sexual, a sexualidade e o gênero, ele não é um estereótipo movido pela cultura, movido pelas ideologias. Não, não, não. É constituição divina. É obra de Deus. O que mais?
mas estão biologicamente constituídos e intimamente relacionados. Vamos para o nosso terceiro tópico. Efeitos da ideologia transgênero. Ainda que algumas pessoas dizem, não, tudo bem, isso aí tudo bem, nós estamos atualizando, nós somos atualizados, vocês são quadrados, vocês são antigos, vocês são religiosos, vocês são preconceituosos, tudo isso. Mas não podemos negar, e nem eles podem negar os efeitos que essa ideologia faz. Não conseguem. Porque é notório aos olhos de todos os homens. O quê? A depreciação da heterossexualidade. Eles criaram um nome chamado heteronormatividade. E por essas nomenclaturas, eles começam a acusar o casal, o homem e a mulher. Começam a acusar de preconceituosos, discriminadores e transfóbicos. Eles podem pisar nos pastores, podem pisar nos padres, podem pisar nas crianças ainda nos ventres das mães e ceifar-lhes a vida. Podem querer mexer nas leis, podem querer fazer o que quiserem. Mas se nós dissermos, olha, não acreditamos assim, vocês podem acreditar, podem fazer o que quiser, o corpo é seu, tá certo? Agora saiba que a Bíblia diz que no final de todas as coisas, Deus pedirá contas de tudo, porque até esse corpo aqui, que é do pó da terra e um dia voltará para ele, foi construído para ser templo de morada do Espírito Santo, e não covil de demônio, e não covil de raposa, e não covil de bestas e de aves. Não, Deus constituiu para ser templo do Espírito Santo. Você está com domínio sobre o teu corpo, isso aí é verdade, faz o que quiser então, mas saiba, no final, o justo juiz se assentará sobre o trono e pedirá contas. Pedirá contas. Então somos acusados, muitos presos, afligidos, espancados, por não negarem a fé. Não negarem o princípio da verdade da palavra de Deus. Então, a primeira coisa que acontece com essa ideologia é a perseguição, tanto aos heterossexuais como à fé. E nós vemos isso aí claramente. Nos Estados Unidos, um rapaz pregando a palavra de Deus foi cercado por alguns desse movimento aí. E o rapaz lendo a Bíblia e falando, e eles com o rosto na frente do rosto do rapaz, latindo. Eles faziam latidos de animais, passavam a bandeira no rosto do rapaz, intimidaram o rapaz, cercaram ele, colocaram ele sentado no chão e dizem que querem respeito, dizem que querem leis que os favoreçam. E quanto prejudicam os outros, menosprezam a verdade da palavra de Deus, querem machucar as famílias que durante milênios e séculos, milhares e milhares de anos, manteve a sociedade viva pelo poder e a misericórdia de Deus. Isso ninguém pode negar. O que mais? Eles constroem narrativas maléficas e levam até as escolas, as crianças. Vimos há dias atrás um vídeo de pessoas sem roupa, na frente de crianças, de inocentes, doutrinando eles com essas ideologias do inferno, doutrinando eles a dizer que não dependia daquilo que viam, o que eles eram. Tá certo? Ferindo a inocência das crianças, machucando a pureza das crianças. Não podemos aceitar e tomar isso para nós. Não podemos normalizar uma coisa dessa. Não podemos. Machucando o crescimento dos nossos jovens e adolescentes, fazendo confusão na mente deles. Uma dessas pessoas
Ele publicou o seguinte: um especialista, pediatras americanos, publicou o seguinte: conflitos entre a mente e o corpo devem ser corrigidos pelo alinhamento de gênero e mente, com o sexo anatômico do corpo, e não fazendo intervenções invasivas no corpo. Meninos não nascem com cérebros feminilizados e nem meninas nascem com cérebro masculinizados. Isso foi médicos dizendo, especialistas no corpo humano dizendo. Quando há um problema entre a mente e o corpo, não se faz intervenções cortando e inventando outra coisa, não. Se faz o alinhamento. Se faz o alinhamento, se corrige. E traz de volta a origem, ao original. Vamos mais. Crenças ideológicas que não têm base na ciência. Não. Ideologias como essa não tem base científica, não tem base teológica, base de fé, não. A base dessas ideologias é nada mais, nada menos que seres humanos. Muitos não estudaram, muitos não foram a fundo para ver a verdade, não. Mas seguem os seus prazeres e se entregam às suas concupiscências. Uma das fundadoras, não da teoria do transgênero, mas do feminismo, ela criou uma clínica que ceifa a vida de milhares de crianças. Essa ideologia, ela vem da teoria também, da teoria neomarxista, que é uma luta contra classes. Para a teoria neomarxista, para se vencer na sociedade, tem que derrubar os empresários. Tem que derrubar os ricos. E não é assim que funciona. Não precisamos derrubar ninguém para conseguir vencer, botar a sociedade para prosperar. Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. E essa ideologia, ela vai lá na raiz do neomarxismo, tira isso e tentam derrubar a família, derrubar os heterossexuais para se imporem. É isso que eles querem fazer. Esses homens e mulheres que dizem que não se identificam, eles querem derrubar e destruir aquele que se identifica e acredita que ele é aquilo que Deus fez ele ser. E depois vem a linguagem neutra, outra obra, outro efeito dessa ideologia, que querem corromper a linguagem portuguesa. Todos nós sabemos que no português, está certo, com suas origens, o português, quando alguém quer falar, tem uma grande multidão, a pessoa fala, boa noite a todos, que todos sejam abençoados. Isso resume homem e mulher, é a linguagem portuguesa. É a linguagem portuguesa. Mas querem colocar outras letras, que eu não vou falar isso, acho totalmente desnecessário. Querem colocar outras letras para confundir, tá certo? E quais os efeitos maléficos disso então, Gabriel? Uma pessoa que não escuta, uma pessoa que não vê, será que não vai ficar mais complicado para ela para poder entender uma coisa dessa? E quanto ela luta tanto para conseguir entender a fala, a leitura, né? Por todos os meios acessíveis para elas, imaginem distorcendo toda a língua, tanto portuguesa como de outros países. A dificuldade que serão para essa parte da população e dessas pessoas que sofrem tanto. Então, isso são efeitos dessa ideologia maléfica. Mudar a língua, a linguagem, a forma de falar, construir narrativas para destruir mentes inocentes, combater o tradicional, combater aquilo que Deus ensina. Mas, no nome de Jesus, acreditamos que Deus fará a vontade dele e prosseguiremos caminhando para o céu. Conclusão. O sexo, o gênero e a sexualidade fazem parte da constituição anatômica, fisiológica e divinamente constituída. Nas Escrituras existem apenas duas possibilidades de gênero e anatomia
sexual humana, ou seja, o masculino, macho, e o feminino, fêmea, segundo Gênesis 1:27. Ao término da criação, viu Deus que tudo que tinha feito, eis que era muito bom. Glória a Deus. O próprio Deus olhou para o homem e para a mulher, na sua origem, e falou: isso é muito bom. Glória a Deus. Ele não errou ao criar sexualidade heterossexual para a humanidade. Portanto, ninguém nasce predeterminado a identificar-se como transgênero. Muda-se a cultura, mas a palavra de Deus permanece imutável. Aleluia. Deus abençoe a todos os irmãos no nome de Jesus. Essa é mais uma EBD, Lições Bíblicas, a nossa 8ª lição. Espero você na 9ª lição. Um tema muito lindo e muito importante também. Deus abençoe a todos. Não se esqueça de curtir, compartilhar, comentar e se inscrever no canal. E também compartilhar para que outros e outros tenham acesso a esta maravilhosa aula. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus.